Olá, aqui é Paulo César e nesse vídeo, que é o primeiro de três, eu quero lhe mostrar o primeiro passo do caminho para você se tornar um mestre de hipnose, que na realidade é um mestre Jedi. Imagine, e eu quero que você imagine, que você tivesse o poder de fazer pessoas se sentirem bem, de eliminar estresse, de fazer com que pessoas enxerguem soluções naqueles problemas que elas simplesmente não veem saída. Que elas consigam enxergar os caminhos, os meios, a motivação para atingirem os objetivos que elas desejam. Que alguém está sentindo dor, alguém sofreu um acidente, alguém tem uma dor crônica e você pudesse simplesmente ajudar essa pessoa a sentir conforto, não sentir mais aquela dor. Imagine que alguém tem uma fobia, tem um trauma no passado e você, com suas palavras e, no pior dos casos, em algumas sessões, em algumas horas, você pudesse mudar a realidade dessas pessoas. Eu quero lhe deixar muito claro que isso é mais do que possível. E a academia, a ciência, está finalmente se rendendo para essa disciplina que se chama hipnose. E existem mestres Jedi, mestres da hipnose. E eu quero lhe mostrar por que as pessoas hoje em dia trabalham com hipnose e muitas vezes elas jamais chegam a nada perto disso que eu estou lhe dizendo. Talvez você próprio já tenha experimentado, já tenha tentado um tratamento, ou como você como paciente, você como cliente, ou você como hipnotista, hipnoterapeuta, você tenha tentado praticar hipnose e você não conseguiu, mas eu quero lhe mostrar o caminho. E o caminho é muito simples. Vamos pegar o caso de Milton Erickson, por exemplo. Milton Erickson começou muito cedo. Ele teve algumas experiências internas muito fortes, ele teve uma paralisia praticamente completa, ele mal conseguia se comunicar, o corpo dele completamente paralisado. E foi ali onde ele começou a observar as pessoas, observar de uma forma como nós não observamos hoje em dia. Ele começou a observar como as pessoas funcionam. Ele começou a observar que muitas vezes a pessoa fala uma coisa, mas o corpo dela está dizendo outra completamente diferente. E isso muito antes de qualquer pessoa falar em linguagem corporal, nada desse tipo. Tudo isso veio depois de Milton Erickson e muitas dessas coisas por causa de Milton Erickson. As pessoas estudando os trabalhos de Milton Erickson, estudando a forma como ele trabalhava, os pensamentos dele, o estilo dele, começaram a derivar todas essas coisas. Programação neurolinguística é praticamente quase toda assentada em cima de Milton Erickson e Fritz Perls, Virginia Satir, outras pessoas também, mas mais de 50%, eu diria até que 80% em cima do trabalho de Milton Erickson. Linguagem corporal também veio de tudo isso. Mas eu quero lhe mostrar o caminho. Milton Erickson, ele, depois de muitos percalços, depois de muitas histórias, a vida dele é riquíssima, mas eu quero pular para o momento onde ele já é médico, já é psicólogo e está trabalhando no hospital. E ele estava trabalhando com aqueles pacientes que tinham psicoses sérias. E ele sentava com eles e essas pessoas começavam a falar. E ele tinha uma enfermeira que anotava tudo, ela tomava nota de tudo. Enquanto ele escutava essa pessoa, ele observava. E depois ele pegava essas anotações dessa enfermeira, 30 páginas, e ele lia linha por linha, palavra por palavra. Ele começava a perceber que dentro daquele todo balbuciar sem sentido, tinha algumas coisas que tinham um sentido muito forte. E ele começava a resumir essas 30 páginas, ele chegava a 15 páginas. E depois ele resumia novamente, ele chegava a 10 páginas. E depois ele enxugava ainda mais, 5 páginas. Depois 3 páginas. E depois ele pegava a essência daquilo em uma página. E ele não se dava por satisfeito. Ele resumia novamente em um parágrafo.
E depois ele pegava esse um parágrafo e ele tentava resumir aquilo em uma linha, em uma frase. Isso ele fazia com cada paciente, com cada sessão. E hoje em dia as pessoas estudam Milton Erickson, estudam o que se chama hoje em dia de hipnose ericksoniana. E eles querem repetir, eles querem imitar Milton Erickson, imitar as palavras de Milton Erickson, querem recontar para os seus pacientes as histórias que Milton Erickson contava. Mas por que não funciona? Porque para você se tornar um mestre Jedi, para você se tornar um mestre da hipnose, você precisa caminhar o caminho. Você precisa se dar o trabalho. E muitas vezes as pessoas querem se tornar um grande hipnoterapeuta, um grande hipnotista, o que você quiser se tornar na sua vida. E elas querem o atalho, elas querem o macete, elas querem a solução. Elas não querem caminhar a caminhada. É como se você quisesse aprender a tocar violão e você pega o violão pela primeira vez e você começa a tocar e não sai uma música e você diz, não, eu não nasci para isso. Quando você não percebe que aquela pessoa que você admira, aquele amigo, aquele músico, aquela pessoa que pega o violão e parece que o violão faz parte do corpo dele, sai aquela sonoridade incrível. Você não percebe que ele também pegou o violão como você e também não saiu uma música, ele também passou horas e horas e horas e horas. Um dos tipos de alunos que eu gosto muito de ensinar são músicos. Porque quando eu vou ensinar alguém, eu digo, o que é que você faz? A pessoa diz, eu sou músico. Eu digo, músico? Sim, eu sou músico profissional. Eu sei que essa pessoa tem disciplina, eu sei que essa pessoa ensaia, pega no instrumento 4, 6, 8 horas por dia, até os dedos doerem, até cansar. Mas só existe uma forma de você fazer isso. Só existe um jeito de você realmente chegar a esse ponto. Você tem que aprender a apreciar o caminho. Você tem que aprender a apreciar o ensaio. Você precisa apreciar o treino. Você precisa apreciar cada oportunidade que alguém se apresenta para você. E você pode usar a hipnose com essa pessoa. Você tem que usar a hipnose no seu dia a dia, explicitamente e implicitamente. E é isso que eu quero ensinar para você. Mas, aprendendo comigo ou não, esse é o caminho. Você quer ser extraordinário, você tem que parar de comer fast food, você tem que ir para a cozinha, você tem que aprender a cozinhar a refeição. E depois você vai poder apreciar essa refeição. E as pessoas vão sentar na sua mesa e elas vão olhar para você. E você vai ver, elas não vão precisar nem falar. Então, vamos caminhar esse caminho, seja qual for o caminho que você escolha para a sua vida. Porque você pode, você deve a você mesmo se transformar no mestre Jedi. Você merece essa jornada do herói. Agora, a jornada do herói, o gosto da jornada do herói, não é quando você chega no final. A jornada é a aventura. Imagine que eu pegue um livro para você e você começa a ler o livro e eu lhe conto o final. Eu estraguei o livro para você. Por que eu estraguei o livro? Porque você não aproveitou. Eu tirei a graça de tudo aquilo que tem graça. E eu quero que você entenda isso. A jornada é a graça. E quando Milton Erickson, no final da vida dele, chegou o namorado de uma das filhas dele, que já conhecia a fama do grande Milton Erickson. Milton Erickson estava numa cadeira de rodas, já da segunda pólio, já aquele velhinho sentado naquela cadeira. Quando o namorado da filha chegou na porta, ele olhou para aquele namorado, com aquele olhar dele, olhou, olhou, olhou. De repente, Milton Erickson fez.
e aquele namorado da filha dele desabou no transe mais profundo que você possa imaginar. E ele costumava fazer isso com as pessoas, por treino, por diversão, para ensinar, mas sempre preocupado com a outra pessoa, sempre preocupado em ensinar. E esse garoto depois se tornou um grande hipnoterapeuta, porque aprendeu muito com Milton Erickson. E esse poder pessoal que ele tinha, ele só adquiriu porque ele não pegou atalhos, ele não pegou macetes, ele praticava a cada instante. E você pode dizer assim, mas ele teve a polio, ele teve isso, ele teve aquilo. Sério? Você acha que você precisa passar por todos os problemas que algumas pessoas passaram para poderem chegar até onde elas chegaram? É verdade. Talvez por causa disso ele tenha desenvolvido tudo isso. Talvez por causa disso ele tenha sido obrigado a desenvolver essas habilidades. Mas quantas pessoas têm os mesmos problemas que ele teve? Vivenciaram as mesmas dificuldades que ele vivenciou e tomaram caminhos completamente opostos. Se você tem algum problema, e todos nós temos, que lhe obrigue a buscar certas soluções, parabéns. Mas você pode encontrar soluções cada vez mais fantásticas, sem precisar de problemas, sem precisar ser empurrado, levado pelo prazer de aprender. Então é isso que eu tinha para dizer para você. E se você quiser aprender um dos segredos, uma das essências do poder de Milton Erickson, então aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link onde eu dou uma série de 4 vídeos como aprender a aprender hipnose. No segundo vídeo dessa série, eu ensino 3 técnicas básicas, 3 técnicas simples, 3 técnicas que, se você dominar, e você vai poder ter sucesso em cada uma delas de imediato, você vai poder experimentar cada uma delas de imediato, mas se você praticar, se tornar cada vez melhor, você vai começar a ver cada vez mais coisas fantásticas na sua vida, na sua frente, com as pessoas que lhe cercam. E você vai começar a perceber que Jedis existem e você está nesse caminho. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like aqui embaixo, porque mais pessoas vão ter acesso a ele. E também se inscreva no canal para que você possa ver os outros vídeos. Sempre que forem lançados, eu estou sempre lançando vídeos novos. Então, até a próxima. Aqui é Paulo César. É sempre um prazer enorme falar com você.